mesa mais eclética e inteligente do rádio, analisando as repercussões do que foi notícia. A cidade, o estado, o país e o mundo em pauta. E, é claro, muito futebol. Começa agora na Som Maior, Debate Aberto. Amigas e amigos da Som Maior, muito boa tarde, meio-dia mais 2 minutos, iniciando o debate aberto desta quarta-feira, 24 de abril de 2019. Debate aberto abre mais uma tarde de informação, variedades, entretenimento e boa música em FM 100,7. Som Maior, você ouve a diferença. Vamos de imediato aos destaques. Mesa formada, time da quarta-feira escalado para Destaque Transportes. Vamos conferir o que é destaque hoje no debate aberto. Destaques do debate. Oferecimento Destaque Transportes. Muito bem, com o Johnny Márcio, com o Klaus Prop, com o Marcelo Zaruri e com a Giovana Pedroso. Vamos fazer a edição de hoje do debate aberto até a 1h da tarde. Destaque Transportes. E os destaques de hoje, começa por elas, claro, né? Óbvio. Giovana, boa tarde. Oi, Denis, boa tarde para você, a todos os colegas de mesa e a todos os ouvintes do debate aberto. Meu destaque é uma entrevista concedida pelo governador Carlos Moisés, que está hoje nas páginas 8 e 9 do Tribuna de Notícias. Uma avaliação aí dos primeiros meses de mandato dele. E o meu destaque é a economia projetada até agora de 180 milhões de reais, a projetada de 500 milhões de reais para os próximos 4 anos, com pequenas médias medidas tomadas pelo governo, versus a demonstração similar que a Assembleia Legislativa poderia dar de economia também para contribuir e engordar esses números. Muito bom, Giovana. Marcelo Zarur, seu destaque, boa tarde. Boa tarde, Denis Luciano, boa tarde aos queridos colegas da mesa. O espetáculo está aqui de novo. E assim, eu selecionei 2 temas para a gente falar, se a gente tiver tempo. Que desde ontem esse troço está na minha cabeça. Que é essa nova lei de incentivo à cultura, que deixou de ser Lei Rouanet. Ela agora se chama Lei de Incentivo à Cultura, né? Aliás, o Sérgio Paulo Rouanet está adorando isso, né? Porque o nome dele vai se descolar desse negócio. Ele já disse que a melhor coisa que esse governo fez até agora é isso, né? Que é tirar o nome dele dessa lei. Então, essa lei de incentivo à cultura, com novos valores, novos limites e novo foco. Quer dizer, o que isso vai impactar na produção cultural brasileira, se é que vai impactar alguma coisa, né? E a gente não poderia deixar de falar hoje desse julgamento do STJ ontem, do nosso ex-presidente, e o impacto disso, se é que tem também algo para se falar ainda, se tudo já não foi falado, sobre essa possibilidade dele da progressão de pena, de passar regime semiaberto, vai ser candidato, se está inelegível, tal. Tudo isso eu acho que é um tema interessante também. Muito bem. Klaus, boa tarde. Boa tarde, integrantes da mesa, ouvintes, Denis. Venho mais uma vez defendendo a saúde, mais uma vez vou bater na tecla. Rede Pública registra falta de medicamentos para leucemia. Tá? Também as filas nos exames e consultas. E um dado que me preocupou muito, também no jornal Tribuna de Notícias, dando uma passada e aprofundando em alguns temas, sobrou verba para cirurgias cardíacas e faltou leito. Uhum. Lamentável. Professor Johnny, boa tarde. Boa tarde, Denis. Boa tarde aos amigos da mesa, aos ouvintes. O meu destaque, eu vou fugir um pouquinho, gosto bastante dessa história da Lei Rouanet, ou da Lei de Incentivo para outros. A gente vai bater um papo sobre isso, mas eu queria falar sobre 1 a cada 4 usuários do cartão de crédito usa o que eles chamam de crédito rotativo. Eu ouvi isso hoje. Que custa aproximadamente 286,9% ao ano de juros. Quebremos. E aí talvez tratar um pouquinho disso, que na semana passada, junto com o Roberto, a gente falou sobre economia financeira, mas individual, né? Das pessoas saberem educação financeira. E aí eu queria trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho. Muito bem, gente. Temas colocados, assuntos postos. Você, ouvinte, faz conosco o debate aberto. 988-340678, WhatsApp da Rádio Som Maior.
Debate aberto com Luana Mazzucchello na produção, com Thiago Pimpas na técnica. Em destaque agora no 48, nosso portal de informação. Pelo acesso do Criciúma, torcedor leva Santo ao Caravaggio. Ali tudo. Aliás, eu vim agora do estádio de Berto Olha o Wilson. tamanho da Santa. Olha a missão da Santa também. Haja ombros. Nossa Senhora do Caravaggio. Não, mas eu vim agora do estádio, tá bonito, lindo, gramado bonito. Estava lá arrumando a cabine da Som Maior para a estreia do Timaço sábado. E também estava observando eles colocando aquilo ali, para mim, Klaus, é o grande finale, antes do início do campeonato. Cereja do bolo. Colocar a rede com as cores do Criciúma. Eu Colocaram a primeira, da esquerda das cabines, colocaram agora. Eu E passei à tarde por lá colocam ontem. Tá bonito o estádio? Acho que vocês tinham recente não saído, já estava plotado lá a cabine. Eu passei justamente para dar uma... Moro ali pertinho, vou dar uma conferida no gramado. E realmente tá bonito. Esse semestre, segundo semestre, promete ser bom pro Criciúma. Os investimentos foram feitos. Veio um zagueiro. Falta o centroavante, que eles querem mais um centroavante, né? Então vamos ver se o da Ferroviária fechou, Lúcio Flávio? Fechou? Tá então já fechou. Tá, então atualizei agora. O meu F5 aqui atualizou, acabou de atualizar. Chegou bastante gente. O Maringá deu entrevista que queria o centroavante e o Lúcio Flávio então efetivou. Tá na área. É um semestre promissor para o futebol e a gente sabe que movimentando o futebol movimenta toda a cidade, o clima da cidade ele modifica. Criciúma vive, respira e gosta do time carvoeiro, né? Agora, me permite só para continuar o futebol, que é a matéria que o Tribuna de Notícias trouxe, muito bacana, né? E aí, se a gente só olhar por posições e a quantidade, a gente vê a desproporção, né? Verdade. Pegou uma coluna inteira de direito que é só atacante, aí lateral você tem 3. Aí atacante você tem 1, 2 e lateral você precisa no mínimo 4. Sabe, umas coisas de contratações eu sempre falo, Johnny, nessa linha. Você trabalhou muito no esporte. Olha ainda, deixa não, mas eu digo não sei se faz trabalho de base ainda. Não? Enfim, então na questão do trabalho de base, a gente comenta, joga futebol amador, bem amador, e comenta que tem hoje acho que a posição mais carente são as laterais. Né, Denis? Tu compara, cara, a gente vê o Léo Moura no Grêmio com 40 e picos, o Maicon no Criciúma com quase 40. Cara, o futebol brasileiro tá todo assim. Se tu para pra pensar, poucos times têm bons laterais. É uma carência. E aí tem muito jogador. Tem bons atletas, né? E aí os treinadores comentam que o agorizada vai e quer ser meio campo, camisa 10, Neymar. Mas é o mais valorizado, né? Mas, cara... Não, e é o que corre menos, né? Porque lateral... lateral é isso, o cara é um touro, né? O cara tem que ser um touro, tem que ter pulmão de aço, né? Hoje em dia, pulmão de aço, driblador, chuta forte... e tem que ser inteligente taticamente. Mas eu achei engraçado nisso, porque eu estava falando agora, desculpa aí, a tirada sobre o campeonato, mas eu estava vendo uma reportagem... a propaganda na televisão aí de uma... E aí a chamada é para o melhor campeonato que existe no mundo, o Campeonato Brasileiro de Série A. Eu disse, vai faltar televisão, né? O próximo é sempre o melhor, amigo. 12:10. Olha só, daqui a pouco a gente volta pro futebol. Mais tarde o J. Éder atualiza o Criciúma aqui dentro do Debate Aberto. O J. Éder que desde segunda está das 11h30 ao meio-dia apresentando o Som Maior Esportes. Mas agora, meio-dia, 10 minutos. Reforço o 988340678 e reforço também a alegria do seu Rouanet, né, Zarur? Pois é, eu não vou nem falar... Descolou? Não vou nem falar da Bianca? Não vou falar da Bianca. Não vou falar da Bianca. Não vou falar da aprovação ontem na CCJ da reforma da Previdência, que finalmente também desencravou, né, esse negócio aí estava encravado. Mas essa história da cultura também me chamou a atenção, porque a impressão que a gente tem diante desse debate todo envolvendo essa lei da cultura é que, assim, vai acabar o mundo, né? Quer dizer, se o Estado não bota dinheiro público na cultura, não sai. Aí ninguém produz nada. Quer dizer, o empresário brasileiro não acredita na cultura, é essa mensagem que está sendo dita de alguma maneira subrepticiamente, né? O empresário brasileiro não acredita na cultura, os artistas não investem no negócio deles mesmos. Quer dizer, então o artista não tem ou não quer investir E aí você fala... essa lei ela existe teoricamente para fomentar a cultura, a produção cultural, mas deveria ser para o cara que não tem condição dele mesmo botar o dinheiro, bancar.
Inclusive tem Ou que não pré-requisitos para isso. Que tem um projeto, e que né? não consegue capturar a atenção de uma empresa, de um empresário e tal, que fala assim, escuta, investe comigo aqui e tal. É claro que o processo de investimento na cultura, ele acaba sendo, não deixa de ser um investimento, porque quando a empresa ela compra uma cota de uma produção cultural, ela está abatendo da sua base de cálculo para o imposto de renda. Então ela está tendo um benefício fiscal com isso. Não é doação, não é uma troca, né? É um investimento que tem retorno garantido, né? O cara bota ali o dinheiro na produção cultural, ele no final do ano apura ali, e isso ainda aqui tem a marca exposta, enfim. Claro, né? e ainda tem. Então, o retorno. Claro que esporte. é investimento, exatamente, é um investimento em marketing e direto ali no balanço da empresa. Então, o artista que não tem condição de produzir o seu próprio espetáculo ou que não consegue capturar a atenção desse terceiro, tem, de fato, essa vantagem de buscar numa lei de incentivo cultural, que não é exclusividade do Brasil, vamos deixar claro isso, não é exclusividade brasileira. Mas o que acontece é que a gente vê que teve uma mudança ao longo do tempo para que essa lei ela acabasse beneficiando justamente quem não precisava do negócio. E aí, sim, era necessário uma revisão desse processo, porque a gente vê... Ela virou um instrumento político, né? Claro, e medalhões, artistas mais medalhões. Muito Mais pegando, Rua Santana, Cláudia Leite... Cara, pô, desculpa, né, velho? Os caras estão andando de avião privado para lá e para cá, andando de avião privado para lá e para cá e pedindo com pires na mão, pedindo dinheiro de estatal. E aí esse é um outro negócio que não dá para entender. Quer dizer, que a Lei Rouanet, que é de uma certa maneira, vamos combinar, é uma renúncia fiscal do Estado. Sim, absolutamente. Não é isso? Totalmente. O Estado está dizendo assim, olha, eu te ajudo a bancar o teu espetáculo, tá? Então você vai lá na empresa, pega aquilo, a hora que a empresa for pagar o imposto de renda, o dia que ela não precisa pagar referente àquilo que você pagou. Então é uma renúncia fiscal do Estado. É isso aí, é a parte do Estado. E em contrapartida também injeta verba. Não. O Estado não bota o dinheiro diretamente. O empresário bota e deixa abate a base de cálculo lá do imposto. Perfeito. Só que o que acontece é que quem são as principais hoje investidoras em cultura no Brasil? As estatais. Então você vai ver, aliás, sim, cultura e esporte. Você vai ver, Caixa, Banco do Brasil, sem nominar especiais assim, eu quero dizer, com relação, não tem ordem nisso, né? Não Correio, Petrobras. Caixa, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDES, pelo amor de Deus, os né, cara? Os maiores ainda são os cartões de crédito. E aí você ainda tem essa turma toda todo um parque nacional de empresários e empresas de altíssimo nível que não botam a mão no bolso de uma forma ou de outra e fica uma renúncia dupla. Zaro, vamos lá. É isso aí. Existir um modelo de lei condicionado, atrelado a uma renúncia fiscal, inicialmente, na origem, na gênese, o modelo é interessante. Sim, sem dúvida. O problema é que ele foi desvirtuado depois, porque ele virou trampolim, virou conchavo, virou encosto de artista graúdo e deixou de atender a base artística. Exatamente. E pior ainda, Johnny, só para... Porque eu não vejo problema de a Petrobras, a Caixa, investirem via Lei Rouanet. Não é essa lógica, é para quem ela está investindo. Exatamente. É mais a seleção. para quem tem mais. É a seleção, exatamente. É como é feita a seleção. Então o troço ficou dos amigos para os amigos, né? Mas, Marcelo, me permite, assim, eu acho que eu faço também projetos para lei de incentivo na questão do esporte. O que me parece, eu não tenho certeza absoluta da lei específica da cultura, mas do esporte especificamente, a gente tem uma sobra de caixa de dinheiro no Ministério para mais de 30%. Ou seja, faltam projetos. Talvez na cultura, veja, se a gente tem essa lógica, que isso me parece uma lógica lá de cima, né? Eu preciso usar, porque se eu não usar, não justifico o ter. Não estou defendendo, né? Eu sou contra também isso. Talvez o que faltem sejam políticas públicas mais efetivas para isso. Mas assim, aí não se usa, ninguém usa o dinheiro. Quem for lá e apresentar o projeto, e esses caixa altas com projetos e com empresas que são hoje para isso... Montadas assim, né? Para isso. É 10% do valor da entrada e 10% do valor arrecadado. Então a empresa sobrevive disso.
vai lá e tira o dinheiro para esses figurões que não precisariam, que eu concordo contigo, Mas, me parece Johnny, ser uma renúncia dupla. Se me permite, né, o Denis sintetizou bem, na gênese a ideia da lei é fantástica, e se ela realmente visasse fomentar a diversidade cultural do país, porque vamos imaginar que a gente tem, né, vamos pensar a dimensão do Brasil, a riqueza cultural, a diversidade de manifestações que existem aí de norte a sul do Brasil. Se houvesse o intuito de verdade de fomentar essa diversidade, de valorizar as pequenas iniciativas culturais, se haveria conscientização sobre a construção de bons projetos para a captação de recursos. Mas veja, assim, quantas essas inversões, assim, que tem uma porrada de inversão, né? Aí nós estamos lá com o museu que pegou fogo, né? No Rio, e a gente não consegue retirar o dinheiro lá, porque pode ser usado para a construção desse espaço, que mesmo que é público, que é um dinheiro público, que é público. Falamos disso 2 semanas atrás aqui. Sabe? É umas coisas que não dá para entender. Aí dá o dinheiro para uma pessoa que já tem um faturamento absurdo. E esse negócio é assim, como você falou, sobra dinheiro. Quer dizer, não é que sobre dinheiro. Tem uma determinada conta no orçamento feita para isso. Então, quer dizer, o governo, na hora que mandou o orçamento ao Congresso, o Congresso aprovou esse orçamento, diz o seguinte, olha, desse total de dinheiro que a gente arrecada aqui, que o Estado ele não gera dinheiro. Vamos combinar que o Estado ele não faz dinheiro, né? Ele arrecada dinheiro. Ele tira. Né? Então ele Tem arrecada. governante que acha que tem uma maquininha lá que fica rodando. Não, eu acho que tem gente que pensa isso. Pode ter, mas não Filme pode do ser. Xerox, o filme do Xerox, aquele 50 Mas assim, pode ter, mas não pode ser. Não é assim, né, cara? E aí o cara vai e aloca lá e fala assim, não, Ministério da Cultura, muito bem, tem lá, vamos, não vou nem dizer se faz sentido, não faz sentido, mas vamos lá, separou esse dinheiro aqui para gastar dessa maneira. De fato, aí faltam projetos bons. Por outro lado, cria-se... se você olhar os meandros da lei, é feito para acontecer exatamente isso que você falou. Sim. Ter uma empresa ou ter empresas específicas que montem o negócio, porque é aquela concorrência que você não vai ganhar se entrar. Você não vai ganhar, não tem jeito de ganhar. Você só vai ganhar se contratar aquela empresa X que consegue viabilizar o projeto de um jeito que eles aprovem e aí é a aprovação garantida. É isso aí. Agora, grande sacanagem. Me permite, nesse contexto todo, a única leitura que eu discordo completamente com relação à Lei Rouanet é a seguinte... e aí tantos milhões para Luan Santana, para Cláudia Leite, para artistas que não precisam desse recurso e faltando na educação, na saúde. Não, mas eu já vi leituras, né? São coisas diferentes, né? O recurso para a educação tem a sua finalidade, da saúde é a sua finalidade. Isso, é o orçamento. E a cultura não pode ser deixada de lado mesmo em momentos em que o Brasil está passando por dificuldades em áreas mais de base, né? Nós já ouvimos essa desculpa aqui em Criciúma. Né? O tempo todo. Cultura? Não. A gente precisa tapar buraco da rua. Precisa. São coisas diferentes. Não deixa de fazer cultura. Né? O negócio é a alocação do recurso. Né? Vamos tapar os buracos das ruas. E a lei de incentivos são... Tem um novo na Chile aqui, amigo, que parece que tu vai ver o Japão do outro lado. Mais ou menos. Um pouquinho mais da lombada que desce. Mas a cultura é a identidade de um povo e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas também tem uma relação, me permite só por último aqui, também tem uma relação do povo. Eu tive o prazer de participar por um tempo pelo Conselho Estadual de Esportes, o que aprova o que tem a lei do antigo fundão. Os projetos. Assim, quem faz também, e a forma... o bem amigos, é bem amigos. Sabe, assim... A gente tem que combinar que o erro está das duas partes, mas lógico que no governo federal... Tu diz em respeito a tirar vantagens. A tirar vantagem é a qualidade dos projetos. Perfeito. Projetos apresentados em uma folha, pedindo 500 mil reais. Um papelzinho. Um evento, sabe? São coisas que não dá dimensão. E aí, assim, foi recusado. Poxa, lá é uma política, deram pro projeto para Malve que ganha. Sim, mas o projeto era bem feito. Sabe, assim, essa também tinha fundamento. Exemplo, Luan, beleza, ele pode ganhar. Ok, todos os teus shows terão 150 ingressos gratuitos para as pessoas que comprovarem baixa renda. Não que isso vai mudar a cultura das pessoas, mas talvez seja uma forma de fazer jus a isso. Que é o que agora vai começar a acontecer. A priori, inclusive, esse percentual parece que aumentou agora, né? Denis? Vamos lá, gente. Olha, tem estreia hoje na Som Maior, hein? Está lá no 48 em Destaque. Vem aí o Entre Elas, um espaço para mulheres de opinião. Cumprimentos aqui, um beijo à querida Ana Sofia Schuster, que a partir de hoje estará com essa missão aqui na Som Maior. Das 19 às 20 horas, ela vai apresentar o Entre Elas, que é um bate-papo, um debate, viu, dona Giovana?
Fique ligado aí. Olha só. E minhas amigas, meus amigos, hoje tem essa estreia na Som Maior, 19 às 20 horas. O programa terá 3 edições na semana, segunda, quarta e sexta. Por que 3 edições na semana? Porque a gente já está projetando a sequência de jogos do Criciúma, para não criar uma descontinuidade. Tem semana que o Criciúma vai jogar, no meio da semana não tem, outra não tem. Por exemplo, semana que vem o Criciúma joga na quinta-feira. Então, na quinta-feira, a Som Maior estará lá em Campinas para acompanhar o jogo do Criciúma com a Ponte Preta, e na quinta não tem o Entre Elas, mas tem na segunda, tem na quarta, tem na sexta. Estreia hoje, 19 às 20 horas, assuntos do dia, mulheres de opinião. Fica o convite. Programa genial, sacada genial. Boa sorte, Ana Sofia, nessa nova empreitada. Muito Só legal, mulheres, né? Muito legal. Só mulheres. Hoje eu sei que vem a Camila Quero ver Vem a quando Nascimento. vai vir Camila, homem. vem a professora Luciane Sereta. Sereta, perfeito. Vem, eu vou pegar a ata aqui. Luciane, A Camila A Luciane. Melissa Watanabe vem. É. E Perfeito. tem mais uma Excelente convidada. pesquisadora. Tem mais uma convidada. Daqui a pouco a gente fecha o time. A Maria Cristina Carpes, excepcional psicanalista. Estarão Perfeito. elas aqui no programa de estreia logo mais. São 4. Programaço. E se me 4 permite, meninas. assim, ó, parabéns, foram três acertadas, assim, num curto espaço de tempo, né? Tribuna de notícias, entre elas, e o esporte Timaço. agora, o timaço do futebol, que parabéns. Muito bem. Com essa, vamos ao intervalo. Na volta tem mais assuntos do dia. Continue conosco. Som Maior, debate aberto. Já voltamos. RF Sul, sua concessionária autorizada Volkswagen e MAN Caminhões e Ônibus informam a hora certa. Som Maior, meio-dia, 23 minutos. A RF Sul e a Volkswagen Caminhões e Ônibus são empresas sólidas, com tradição no mercado e reconhecidas como grandes parceiras de seus clientes. Estamos de portas abertas para ajudar você a realizar o melhor negócio na troca do seu caminhão usado por um Volkswagen 0 km. RF Sul, sua concessionária autorizada Volkswagen e MAN Caminhões e Ônibus. BR-101 Vila Nova Içara, fone 3468-7600. Olhe bem onde você pisa. Conheça na Alianda Pisos e Azulejos a nova coleção da Elizabeth 50% e 1 centímetros HD polido, exaltando o clássico e de forte presença nas principais mostras de design europeu. O porcelanato Elizabeth proporciona aconchego e uma interligação mais íntima com as pessoas e a natureza. Orgulho da Elizabeth, feito para você. Venha conhecê-lo na Alianda Pisos e Azulejos. A cada nova experiência, você vai se tornando um profissional mais completo. Uma carreira de sucesso se constrói passo a passo. Mantenha o ritmo, faça uma pós-graduação Unesc. Últimas vagas para Engenharia de Segurança no Trabalho, Farmácia Clínica, Master em Gestão de Pessoas, MBA em Direito Corporativo e MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito. Saiba mais em unesc.net/pós. Unesc, a nossa universidade. Confira nesse mês na Foralto o novo Ford Ka Hatch SE 2019, com novo design e um motor 1.5 com 136 cavalos, câmbio automático com 6 marchas, My Connection com comando de voz, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros por apenas R$ 52.990 à vista e ainda taxa zero. Venha fazer um test drive. Foralto Veículos. No trânsito a vida vem primeiro. Para a Içara continuar crescendo e prosperando, seguimos em frente com a pavimentação que nos liga ao desenvolvimento. E mais do que isso, a pessoas. Serão mais de 100 quilômetros pavimentados até o final do ano. Isso inclui ruas e ligações importantes para melhorar o acesso a Criciúma e a Via Rápida, beneficiando o escoamento das nossas riquezas e proporcionando mais segurança para todos se deslocarem diariamente. É com desenvolvimento que construímos uma nova Içara a cada dia. Prefeitura Municipal de Içara. Vacine-se contra a gripe. Pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, doentes crônicos, profissionais da saúde e professores devem procurar a sua unidade de saúde até o dia 31 de maio para receber a vacina. Não esqueça de levar a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. Secretaria Municipal de Saúde do município de Criciúma. O negócio é o seguinte, hein? O timaço vem aí, aqui na Som Maior com o Criciúma na Série B. Jogo a jogo, gol a gol. Onde o Tigre jogar, nós vamos estar presentes. Campeonato Brasileiro com Mário Lima em O Timaço. Estreia dia 27 com Criciúma e Cuiabá.
Todo o nosso potencial de desenvolvimento fica ainda maior quando unimos forças. O engajamento coletivo acelera conquistas e nos torna mais fortes. Chegou o Tribuna de Notícias, um jornal que já nasce grande e com um jornalismo ainda mais comprometido com as prioridades da nossa região. O Sul é o nosso norte. Tribuna de Notícias, o Jornal do Sul de Santa Catarina. Ligue 3478-2900. Debate aberto. Oferecimento: Alianda Pisos e Azulejos e Elizabeth Porcelanatos. Alcinos Zanata Ferragens. Construtora BS. Construir bem para construir sempre. Grupo Foralto. Comprometimento é ir mais longe. E Unesc. Multiplique suas experiências. Faça uma pós-graduação da Unesc. Acesse unesc.net/pós e saiba mais. De volta, Som Maior, debate aberto, 12h27, o início de tarde parcialmente nublado, agradável aqui no sul de Santa Catarina. Seguimos até a 1h com o nosso debate aberto. Olha aquelas nuvens lá, Johnny, que você tá vendo o lado do sol, eu tô olhando aquelas nuvens lá, ó. Olha lá. Estou pegando meu pé. Parcialmente nublado na Próspera. Gente, olha só, a Giovana está com o Tribuna de Notícias aberto na matéria da Franciele Oliveira, sobre o governador, que concede entrevista exclusiva ao Tribuna de Notícias, e você pensou aí a questão da economia do governo Moisés, Giovana. Perfeito. Não quero tomar o cuidado aqui para que não seja rasgação de seda aqui pro governador, né? Eu estou trabalhando com os dados que ele trouxe na matéria e a minha visão, a minha análise sobre esses dados. Eu destaco aqui os 180 milhões de economia projetada já por ele, com medidas como o pregão eletrônico, redução de cargos, revisão de contratos, revisão dos processos de compra. E essa economia para os próximos 4 anos é projetada para 500 milhões de reais. Aí, por que eu trago esses números? Porque na página 2 ali, na 3 do Tribuna de Notícias, nas primeiras páginas do jornal, tem um deputado cobrando o descaso da Via Rápida, porque tá na escuridão, porque não terminaram aquela sinalização do acesso à via. E, ok, eu acho que é uma cobrança válida, pertinente, mas eu provoco no seguinte sentido: os deputados também deveriam dar, nesse momento, a sua demonstração de iniciativas. Força, né? Eu vejo de iniciativas também com o objetivo de economizar Corte o na dinheiro carne, público. Né? Corte na carne. Eu acho que não é só o executivo que tem que cortar na carne, o legislativo tem também o dever de dar essas demonstrações simples, como essas que o governo do estado deu, de corte de gastos, porque só cobrar o executivo que não terminou isso ou não concluiu aquilo, ok, mas foi um início de um governo, ajustes que foram necessários, né? Botar a casa em ordem, reduzir gastos, olhar o cenário. Acho que agora as coisas devem começar a se desdobrar, acho que já passou da hora, inclusive, disso. A gente tem várias demandas no Sul, não só a Via Rápida, a própria rodovia Governador Jorge Lacerda, que realmente é um péssimo cartão postal, o nosso acesso sul aqui da cidade, né? E várias outras demandas. Acho que o momento é de dar continuidade a elas. Agora eu questiono, e a nossa Assembleia Legislativa? Que demonstração nesse início de mandato deu de cortes na carne? Motoristas, o próprio cafezinho, que é um símbolo, eu vejo mais como um próprio símbolo de redução de custos. Assessores, muitos assessores regionais lá dentro, enfim. Carros, né? Benefícios, moradia. Então, não é só o executivo que tem esse papel. O que a Assembleia Legislativa está fazendo nesse sentido? A tua lembrança é perfeita, Giovana. Inclusive, essa frase que você falou assim, o cidadão comum, ele é acostumado a cobrar eficiência, redução de despesa e execução de ideias, de coisas benéficas para a sociedade, exclusivamente do executivo. Já percebeu isso? Quer dizer, a gente exige muito pouco. No geral, isso é uma tendência. A gente não exige do legislativo e nem do judiciário. A gente é muito complacente com essas benesses todas que a gente vê acontecer no legislativo, no judiciário, mas a gente se arma todo de lanças e escudos e vai lá para cima atacar o executivo,
que se bobear é quem menos Refém. pode fazer. É refém. É refém dessa turma. Porque refém. o orçamento ele é proposto pelo Executivo Quem aprova. e aprovado pelo Legislativo. Deliberado. Que é quem diz para onde que as coisas têm que ir e, inclusive, pode limitar, cortar, Exatamente. aprovar ou não aprovar. Segundo, inclusive o orçamento do Judiciário. Entendeu? Então, quer dizer, quando você vai olhar, você entra num tribunal nosso aqui, por favor, né? Entendeu? Aliás, não é só aqui, em qualquer lugar. Né? Você entra na Assembleia Legislativa, dá nervoso. É gente demais para serviço de menos, para gasto demais. E ganhando bem. Isso, Mas sabe, Johnny, que eu acho que agora há um vento novo soprando e esse vento novo ele não pode e não deve ser personificado e ele não pode ter dono. Se alguém quiser se adonar desse vento, é perigosíssimo. Que é justamente o vento dessa visão que já tem gente fazendo. Sim, o governador Carlos Moisés faz aqui, o governador de Minas Gerais está fazendo lá, porque o partido dele representa uma linha que tem essa perspectiva. Então, eu digo, é uma bandeira interessante, mas que não pode ter donos. Claro. Ela precisa Deveria ser contagiando. Deveria ser por uma questão normal. Tem que ser uma osmose aí. Os caras têm que absorver. Né? É a mesma coisa. Sem fins isso não interesses. Isso não pode durar até a próxima eleição. Isso tem que ser para a próxima geração. Perfeito. Mas tem duas coisas. Por favor, Johnny. Tem duas coisas que a Giovana trouxe que eu queria trazer também. Primeiro, essa relação dos deputados, né? Eu ia brincar com o Denis aqui. O Denis saiu do Rio Grande do Sul para cá. Eu não sei se te deram um apartamento para você morar, um carro, auxílio paletó, motorista e mais um salário, vamos dizer assim, bem bonzinho. Aquele do 1%, do menos de 1% da população. Então né? o cara ganha um bom salário e não ainda posso tem uma me queixar, mas é longe de ser um deputado, né? Uma série de benefícios, sabe? Eu acho que essa é uma relação que as pessoas dizem o seguinte, olha, eu fui eleito, estou recebendo, eu escolhi lá, então eu vou ter esse custo. Essa indecência agora de Brasília lá foi um negócio, né? E que acontece o tempo inteiro, né? Deputado reeleito, recebendo de novo um recurso para se mudar para um lugar onde ele já mora, sabe? Essas Isso é um coisas. deboche, né? E o cara é assim, não, eu tenho direito, eu não tô pleiteando nada que eu não tenho direito, é só o que eu tenho direito. Não, velho, você não tem o direito. Você não tem o direito de ser safado, você não tem o direito. Esse eu acho que seria um primeiro corte. E o segundo, a gente também tem que cuidar que quando a gente fala assim, corte, economia, mas só economia não dá. Ele precisa economizar, mas ele precisa investir em algo que seja, que talvez o seu planejamento esteja, o planejamento do governador e todos eles esteja claro, assim, aonde ele vai fazer investimento. Mas, olha, deixei 1 milhão, tá bom, e aí? A gente tem estradas ruins, a gente tem isso, está faltando isso, que a Giovana economizar. Trouxe muito pertinente, a redução ali, revisão de contratos, processos de compras, código de cafezinho, ampliação do programa eletrônico, compra direta de passagens aéreas, esses pequenos cortes, né? 180 milhões, podendo chegar a 500 milhões, perfeito. Os investimentos vão ser feitos. Eu acredito que o processo agora, nesses 100 dias que o governador veio a público falar, sanar, estancar, para poder fazer caixa, para poder fazer esse investimento também, né? Então, é um período, e como o Denis falou, não adianta acabar no Moisés e não continuar com o Johnny, não continuar com a Giovana, não continuar com os alunos. Não. Entendeu? Então, tu não pode fazer isso tudo com fins políticos, e sim benéficos à sociedade, à população, à infraestrutura, à estrada, à saúde, a saneamento básico, enfim. Há benefícios que tragam retorno direto para o principal finalidade que somos nós. Mas é que, assim, enfim, o executivo precisa enxergar a máquina pública, porque uma empresa faz revisão de processos, de contratos. Isso são características que a iniciativa privada faz de tempos em tempos. É natural rever processos e contratos sempre com o objetivo de enxugar, né, custos. É natural que o executivo faça isso. E essa é a grande tarefa e o grande desafio do político que está à frente de um cargo como esse, né? Ele precisa ser político para que articule com as bases, articule com os prefeitos, no caso do governador, articule com os deputados e, ao mesmo tempo, ter o olhar técnico de enxergar a máquina pública como uma empresa que precisa ser eficiente dentro daquilo que se propõe fazer. Aí entra aquele assunto, né, de privatização. Uma vez Ele não precisa dar lucro, mas ele tem que atender aquilo que a gente quer. Entra naquele... conversamos numa outra ocasião sobre o esquema da privatização. Aí não tem esquema como pejorativo nesse caso, né? Esquema no sentido amplo da palavra. Privatizar algumas entidades que não têm
fins lucrativos. Isaac Newton nos ensinou, lá na primeira lei de Newton, lá em 1590 e pouquinho, né, aproximadamente, dizendo que a grande dificuldade para se começar um movimento é retirar o móvel da inércia. Né? Por quê? Porque todo corpo tende a permanecer em inércia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você começa, o governador de Minas, o nosso aqui, e mais todos os outros homens públicos que tentam mexer nisso, eles estão tentando tirar da inércia um corpo, né? Todo um corporativismo que existe, um sistema que existe para privilegiar quem já está lá dentro. Então, é muito semelhante assim, se o teu carro parar na rua, você parou, mas o mecânico está ali, tem 1 quilômetro. Não é longe, vamos combinar que não é longe. 1 quilômetro não é coisa complicada, mas é você sozinha tentando empurrar o seu carro. Tenta tirar o seu carro parado, é ele que está parado e você sozinha. Eu já fiz isso, eu sei, eu vou te falar que é doloroso. Você sozinho. Depende do tamanho do carro. Também, né? E você com a mão no volante, ali do lado de fora, e tem empurrando o carro. Tem carro que não pode nem ser empurrado, né, cara? E nem já era. Então, assim, você tirar o carro da inércia para levar ele, ali é 1 quilômetrozinho, 200 metros que seja, tu vai botar os bofos para fora, como dizia minha avó, porque não é fácil. Então, mexer num sistema desse é uma coisa complicada, complicadíssima, porque você, às vezes 1, 2, 3, 5 caras lutando contra 500, 5 mil, 50 mil, que vão ter a sua vida modificada de alguma maneira e vão resistir com todas as armas e poderes que tiverem para evitar que essa coisa se modifique. Já que a gente falou em dinheiro, o Johnny trouxe um destaque aqui que os governantes deveriam migrá-lo para a iniciativa pública, que é o custo do gasto. Como é caro gastar. É isso mesmo. Como é caro gastar mais do que deveríamos gastar. Claro que a perspectiva que você trouxe, e eu já anotei toda a animação da Giovana, e eu sei bem por quê, porque trata de educação financeira, e a Giovana está no meio, exemplar, profissional que sabe muito disso, né, e que lida com profissionais que sabem muito disso, lá no Sicredi. E aí você traz para nós um destaque que se apropria disso, e eu vejo um link imenso entre o que o governador falou ali, está no Tribuna de Notícias, que a Giovana transmitiu. E é o cartão de crédito, né? Trazendo para o pessoal agora. Claro. Trazendo para o pessoal, né, Giovana? Até porque essas pessoas elas estão entrando no endividamento que ela vira uma bola. Sim. Então, eu... Pode ser que eu esteja equivocado, então agora nós já temos uma catedrática aqui. Não exageremos, mas enfim. Mas a relação é que as pessoas não sabem. Então, eu lhe dou a facilidade. E aí, com a facilidade, vem os problemas. Então, você tem um cartão com um limite de 3 mil. Eu ganho 1.000. Poxa, mas eu tenho 3 para gastar. Então, eu vou gastar. Só que ele esqueceu e eu achei absurdo esse valor. Quando eu olhei, eu digo, é 280% ao ano. É muito. É a taxa mais alta do mercado. Só perde pro cheque especial. Perfeito. Sabe? E o detalhe, não é uma pessoa, é um a cada 4. É um contingente brutal. Sabe, Johnny, que a relação dessa informação com aquilo que a gente vinha falando de gastos públicos, ela é mais próxima do que a gente imagina, porque as pessoas ainda estão nessa situação de endividamento, muitas delas e muitas famílias, também por causa do cenário brasileiro, claro, né, o poder de políticos, né, da nossa gestão pública com contas aí desenfreadas, né, sem investir nas áreas certas, desemprego, endividamento. Então, boa parte das famílias e das pessoas que ainda e também estão nessa situação hoje, ainda é também resquício desse cenário que a gente viveu aí recentemente de endividamento, de desemprego e endividamento das famílias. Então, uma coisa está mais próxima da outra, em primeiro lugar, do que a gente imagina. E o segundo lugar é a falta de planejamento do brasileiro, né? O brasileiro reconhece que é importante poupar, mas pouquíssimos poupam. Sabe que talvez não se aposente, mas pouquíssimos têm a iniciativa de ter uma previdência privada. Né? Então, a falta de planejamento, dessa noção de planejamento, a educação financeira do brasileiro, ela realmente é um grande desafio. E o governo ele fez o inverso, né? Sabes que eu sempre me bati muito nisso, né? Durante 34 anos da minha vida, eu trabalhei na área financeira, né? Gerente financeiro, diretor financeiro, executivo financeiro, de uma maneira geral. E eu sempre vi isso como um trato do brasileiro como um todo. Pelo seguinte, quer dizer, a gente... Quando foi que a gente não esteve em crise? Quando foi?
Qual foi o ano? Me diz aí um ano e um mês que que alguém não se falou assim, estamos em crise. Não tenho lembrança. Não houve. Porque a gente estava só saindo ou se recuperando ou entrando ou quase no final, mas ou no meio. Teve um período ali, eu acho que o período do Fernando Henrique, que a economia ficou muito fortalecida, o dólar, inclusive. Sim, o real estava mais forte que o dólar. Isso. Acho que foi um período. Foram 4 meses que a gente teve esse problema ali. Que não teve a corda no pescoço. Que era um sonho de uma noite de verão, né? Foi em 93 isso. A gente teve durante 93 não era real ainda. Em 97 foi 93. Em julho de 93 ele era o governo lançou a ministro da Fazenda. A URV, que foi a transição para o real. Foi nesse período a gente teve, e início de 94 a gente teve ainda um ponto 85. O real valia 1,33 do dólar, para você ter uma ideia. Bom, mas enfim, seja como for, eu vivi esse momento, eu estava lá. Comprou em URV? Opa, eu viajei. Nós como crianças aqui não compramos viajei em URV, exatamente. Né, essa é a diferença, essa é a diferença. Agora criança, ela sabe. Criança, literalmente eram crianças. Mas enfim, então, o que acontece é que Leonel Brizola dizia que a URV era o garrote do Cruzeiro. Que ano foi isso? 93. 2 anos. Julho de 93. Olha só. Ela e a Copa do Brasil do Criciúma. Era quase isso, né? Enfim, então, o que acontece é que a gente tem uma cultura, quer dizer, quem tá hoje com o pé em cima da terra aqui no Brasil, não viveu um momento em que a gente não estivesse em crise de alguma forma. E aí, Giovana, o que acontece é que as pessoas tendem, e a gente fala assim, mas o japonês poupa muito. O francês é um cara com muita poupança, né? O sueco é um cara que aos 40 anos já tem a poupança para a velhice completa dele, porque é um povo que não viveu crise. A última crise que eles viveram acabou em 45, com a guerra. Então, o que acontece é que as pessoas que estão com o pé sobre a terra hoje, elas passaram a ter uma preocupação com um futuro, diferentemente do brasileiro, que tem uma preocupação enorme com o presente. Sobreviver. Entendeu? Sobreviver. Sabe que eu acredito muito também que tem a relação completa com a educação. Com a consciência das pessoas sobre consumismo. Começar cedo, sobre essa noção da base, sabe? Aí está o nosso papel enquanto pais, futuros avós. Sem dúvida. Os adultos de hoje têm esse papel. As pessoas que militam nessa área da educação financeira também tem um desafio aí gigante, porque para chegar eu estava vendo um dado agora de um estudo da Ambima, né, que os brasileiros reconhecem a importância de poupar, mas 8% só hoje aplicam em algum produto financeiro de investimento. Então, olha o universo que a gente tem aí de pessoas, porque assim, para chegar nessa fase de investir num produto de investimento, é porque tu tem uma reserva. Isso. Agora, se tu tá nesse ponto de dever ainda, né, degola, numa né? taxa tão... Não tem como. Como é que você vai pensar em investir, né? Você tem que resolver, sair da crise. Mas isso também serve para as empresas, cara. As empresas estão passando por esse processo também. Tu não consegue investir porque tu tá sobrevivendo com o teu trabalho. Tá, então aquela gordurinha que tu tinha, tu tá, não vou demitir alguém, vou manter o meu funcionário. Vai ter um momento que ele vai ter que demitir o funcionário, porque ele vai ter que sobreviver e tirar o dinheiro do fundinho lá para botar em outro lugar e fazer um investimento. Então as empresas também estão passando por isso. Então é uma bola de neve. O problema é ver a roda girar. Tu tira de um lado, bota do outro e bota de um. Denis. As decisões da Copa do Brasil. Destaque de agora no 4-8. 4 classificados para as oitavas de final serão definidos. Rodada da Copa do Brasil em destaque agora no 4-8 e daqui a pouco, depois do intervalo, além de mais assuntos do dia. Hoje rendia até umas 3 da tarde o programa aqui, viu, chefe Adelor? Porque a pauta tá boa e a turma tá afinadíssima aqui. E daqui a pouco, depois do intervalo também, tem a atualização do Criciúma com o J. Éder. Então continue conosco, Som Maior, debate aberto, já voltamos. Conheça na Alianda Pisos e Azulejos o porcelanato Elizabeth HD polido. Intenso como a vida, o porcelanato Elizabeth tudo reflete. O brilho reina como atributo principal. Luminoso como espelho d'água. Desenhos suaves traduzem um mundo de sensações e imagens. Venha conhecê-lo na Alianda Pisos e Azulejos. Pisos e azulejos tem que ser Alianda, Alianda. A cada nova experiência, você vai se tornando um profissional mais completo. Uma carreira de sucesso se constrói passo a passo. Mantenha o ritmo, faça uma pós-graduação Unesc.
Últimas vagas para Engenharia de Segurança no Trabalho, Farmácia Clínica, Master em Gestão de Pessoas, MBA em Direito Corporativo e MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito. Saiba mais em unesc.net/pós. Unesc, a nossa universidade. Confira nesse mês na Foralto o novo Ford Ka Hatch SE 2019, com novo design e um motor 1.5 com 136 cavalos, câmbio automático com 6 marchas, My Connection com comando de voz, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros por apenas R$ 52.990 à vista e ainda taxa zero. Venha fazer um test drive. Foralto Veículos. No trânsito a vida vem primeiro. Tudo para a sua empresa, tudo para você, tudo para a sua diversão. Tudo o que você procura num só lugar. Informática, suprimentos, acessórios, PC gamers de última geração. Você encontra na Dígito Sul. Material de expediente e de limpeza, material de escritório e muito mais. Acesse digitosul.com.br e conheça toda a nossa linha de produtos. Ou fale com nossa central de televendas. 996 30 83 53. Dígito Sul, 34 anos compartilhando os melhores momentos com você. Siga @Dígito Sul nas redes sociais. Vem aí, a festa de 95 anos da Sociedade Recreativa Mampituba. Prepare-se para reviver os anos 80 e 90. Sábado, 18 de maio, com a tradicional Festa do Colibri da Sociedade Recreativa Mampituba. A festa em comemoração aos 95 anos do clube. Esse ano, o Colibri contará com shows de Léo Jaime, Léo Maia, Kiko Zambianchi e Cláudio Venturini, vocalista do 14 Bis. Ingressos à venda na Secretaria da Sede Centro. Colibri 2019. Informações 3437-0600. Uma cidade que cuida dos bichos de rua, agora é real. Criciúma agora conta com um núcleo de bem-estar animal para realizar a castração e microchipagem nos bichos de rua. O espaço está anexo ao Centro de Controle de Zoonoses. Este é um importante passo para oferecermos mais qualidade de vida aos animais de rua. Você também pode fazer a sua parte, alertando sempre que notar algum bichinho em situação de risco. Projeto Amor, Mãos e Patas. Uma cidade feita para todos. Todos. Prefeitura Municipal de Criciúma. Debate aberto. Oferecimento: Alianda Pisos e Azulejos e Elizabeth Porcelanatos. Alcinos Zanata Ferragens. Construtora BS. Construir bem para construir sempre. Grupo Foralto. Comprometimento é ir mais longe. E Unesc. Multiplique suas experiências. Faça uma pós-graduação da Unesc. Acesse unesc.net/pós e saiba mais. 11 minutos faltando para 1 da tarde, estamos de volta, som maior e o debate aberto, muito bem. Vamos atualizar o Criciúma enquanto o Zarur faz a selfie ali, ó, 28ª foto do dia, e nós de olho no Tigre, vamos lá. As principais informações do dia no Criciúma, agora de olho no Tigre. Oferecimento: Banda Turbo, internet de alta velocidade e JP Boutique de Carnes. Muito bem, J. Éder atualiza o Criciúma. Sábado tem a estreia do Timaço. No finalzinho aqui eu vou anunciar a programação de sábado da Som Maior, que vai ser ampliada para a estreia do Timaço e do Criciúma. Vamos lá, Éder, boa tarde. Alô, amigos do Debate Aberto, muito boa tarde, um grande abraço. De olho no Tigre, nesta quarta-feira. O Criciúma vai treinar daqui a pouco, às 4 da tarde, no CT. E a expectativa é pela escalação da equipe. Ontem à tarde, no treinamento coletivo, o treino técnico-tático, Gilson Kleina apresentou novidades. Improvisou Maicon como zagueiro e na lateral direita improvisou Andrew, formando a equipe, portanto, com 3 zagueiros. Léo Santos, que veio agora do Ituano, Maicon como zagueiro centralizado e Sandro, o zagueiro do lado esquerdo. A formação de ontem, com apenas uma alteração no ataque, no segundo tempo da atividade, teve Bruno Grassi, os 3 zagueiros Léo Santos, Maicon e Sandro, os 2 alas, pela direita Andrew, pela esquerda Kaique, no setor de meio campo, Jean Mangabeira, Wesley e Daniel Costa, e os atacantes Reis e Vinícius. No segundo tempo do treinamento, Reis deu lugar a Ceará, foi a única alteração feita pelo técnico Gilson Kleina. Expectativa pela presença de Léo Gamalho foi frustrada mais uma vez. O atleta ficou 5 dias em recuperação de lesões ou de dores musculares devido à carga física que recebeu
assim que chegou ao clube e, portanto, é muito pouco provável que Léo Gamalho participe do jogo do próximo sábado contra o Cuiabá. Expectativa pelos treinamentos de hoje, amanhã e sexta-feira para saber desta condição. Lúcio Flávio, atacante que também chegou agora, ainda está em fase inicial de treinamento físico, também não deverá ser relacionado para este primeiro compromisso do Tigre no Campeonato Brasileiro Série B. Carlos Eduardo e Eduardo também ontem fizeram trabalhos físicos apenas, assim como o goleiro Luiz, que vai voltando aos poucos depois de uma lesão no joelho. Com as informações do Criciúma, de olho no Tigre, aqui para o debate aberto, o repórter Som Maior, J. Éder. Valeu, Éder, obrigado. Atualizado o Criciúma. E mais informações na programação Som Maior, logo mais no ponto final, ele retorna também com o Tigre. Ô, senhores, e o Lula, hein? Lula em setembro, então? Lula livre ou Zero? Cara, eu não sei se Lula livre. Eu não entendo nada de direito. O Arquimedes foi genial hoje pela manhã, né? Foi. Como sempre, né? O Arquimedes de novo, chancelado que ele é. Mas o fato é que existem hoje opiniões diversas sobre isso, né? Sobre, quer dizer, uma coisa parece inegável, que essa progressão de pena vai depender como vai ser o transcorrer agora das próximas ações, né? Se vão ser julgadas a tempo, não vão ser julgadas, mas em sendo julgadas vai ter uma soma de penas e aí vai ter que ser feito um recálculo para ver se vai ter direito de fato a essa progressão de pena para sair para o regime semiaberto ou não. O fato é que é o seguinte, cara, me chama muito a atenção essa mobilização que existe, não tem outro nome, é uma mobilização política, de energia política, de tempo, sei lá, não é possível, cara, que seja feito dessa maneira exclusivamente para beneficiar um cidadão. Não, né? Um que está recluso. Uma seita toda. Mas mas ideia. É que ele mesmo disse uma vez num palanque que eu não sou uma pessoa, não sou um líder, eu sou uma ideia. Ele é uma ideia. Ele se acha uma ideia, se considera uma ideia e muita gente considera. Então, quer dizer, é toda uma mobilização, que eu falei, energia política, quer dizer, tudo isso poderia estar sendo financeira feito de maneira também. Diferente, claro, e sem falar desse envolvimento todo que existe, mas é impressionante. E como isso consome o nosso tempo, consome a nossa energia, consome esse desgaste enorme que existe no país hoje, não deixa de ser conectado fortemente a esse processo pelo qual o Lula está passando. Cara, está provado, todos os tribunais disseram, o cara é ladrão. Não sou eu que estou dizendo, os tribunais disseram. Tem que botar o cara na cadeia e ele tem que pagar uma pena. Acabou o assunto. Ponto. Acabou. Vamos combinar que isso vale para todos os brasileiros. Tem que fazer assim, próximo. Próximo. Igual do Sul, próximo. Acho que isso precisa ser um exercício individual. E assim, é difícil acabar, né? Porque enterra, desenterra. Enterra, desenterra. Exuma o corpo, enterra de novo. Não, exuma o corpo, agora bota de novo. Agora será? Faz DNA, enterra de novo. Exuma o corpo. Cara, não acaba esse processo. E aí fica essa energia gasta, cara, que poderia estar sendo direcionada para tantas outras coisas. O jornal hoje é meio jornal dos grandes jornais hoje do Brasil, meio jornal dedicado a isso, cara. Por isso que eu falo que é financeiro, inclusive, porque um monte de gente trabalha em função disso. Ou a gente perde dinheiro, que tem um monte de gente tentando se defender, usando o seu tempo para fazer isso. Essas novas análises. Mas assim, eu acho que valeria a pena, e eu não acho que está errado. Me desculpem os sectários, né, que estão ali conectados a essa ideia e tal, porque não é mais um homem, é uma ideia, né? Então, não tem a ver com mais a gente fazer esse sectarismo, né? Quem está contra ou quem está a favor. Se fosse algo que fosse beneficiar a nação, esse esforço seria pequeno. Seria pequeno para beneficiar a nação. Mas não, é para beneficiar uma pessoa e, correlatamente, um grupo de pessoas. Que acha que pode mandar na nação. Cara, nesse assunto aí, Zarur, eu estava conversando esses dias com um empresário do ramo da construção civil e meses, talvez anos, uns 2 anos atrás, um ano atrás, a Minha Casa Minha Vida tinha uma acessibilidade, uma facilidade de crédito muito rápida. Foi trocar o governo e os créditos começaram a ser, não é bem assim, a dificultar, enfim. Aí surge aquela, mas agora o governo mudou e a verba não
Mudaram a forma de se liberar esse dinheiro. Então, tudo tem uma finalidade, né? Tudo tem uma questão com fundo político. E a saúde? Boa. Esse caso da leucemia aí, que você vai ter 1 minuto para falar, esse caso dos medicamentos da leucemia está no Tribuna de Notícias hoje, né? Perfeito, na página 12 do jornal Tribuna de Notícias. Seríssimo isso, gente. Muito sério. A falta de medicamentos, eu trouxe alguns dos destaques aqui, ó. Falta de medicamento para leucemia em torno de R$4 mil, 30 comprimidos do medicamento. Meu Deus. Tá. Filas e exames e consultas seguem. Tá, a Franciele Gava trouxe algumas respostas, então ela tem eu dou muito valor ao que ela falou. Alteramos a maneira de solicitar alguns exames, né, e também possibilitar assim um maior número de atendimento. Amém. Tomara que efetive e seja executado da melhor forma. Grande ação aí, Franciele. Mas faltar medicamento pelo 2º, 3º mês seguido numa doença seríssima e gravíssima como é a leucemia. Eu estou dando um exemplo da leucemia pelo dela, exato, né? Cara. E isso acontece com outras doenças também. A rede pública carece de uma atenção maior, necessita de uma atenção maior. Eu já falei das filas que os idosos estão passando, ou pessoas não tão idosas passando nas filas dos postos de saúde. A infraestrutura também, alguns vereadores, excelente iniciativa de alguns vereadores, estão fiscalizando, estão indo nos postos, vendo a qualidade de vida dos funcionários também estrutural, a estrutura física. Então, estão começando a olhar, tá? Mas não pode faltar medicamento, reitero, é inadmissível faltar medicamento. À medida que a poucos metros daqui, Denis, estão pensando em fazer uma arquibancada para grandes eventos. Tá ali. Mas tá entendendo? Eu só vou te dar uma pincelada tá entendendo? nisso. Então, assim. é como tu fala, né, cara? Saúde em primeiro lugar. Pincela em 12 segundos aí. Cuidado, que isso tudo aqui vai para judicialização medicamentosa. E isso tem um custo muito caro. Outra hora a gente debate. Sim, vai pensar em entrar na justiça. A família vai entrar na justiça. Muita gente entra e ganha. Muito dinheiro. Vamos lá, vamos aos abraços que fecham a edição de hoje do Debate Aberto. Alô, meu amigo João Batista, nos ouve todo dia em Laguna. Ele é pai do Thiago Pimpas. O Tita, lá em Laguna, nos dá audiência total todo dia. Diz que a Som Maior tá 100%. Obrigado, viu, Tita? Pimpas. Ô, Giovana, por favor. Um abraço para uma mulher que eu admiro muito, que é ouvinte do Debate Aberto, a Julita Volpato, da Associação Empresarial aqui de Criciúma. Tá sempre ouvindo o debate. Quero desejar uma ótima tarde de quarta-feira para ela. Obrigada sempre pela parceria. Sucesso sempre, Julita. E sucesso para Ana Sofia, né? No Entre Elas, que estreia hoje aqui na Som Maior. Não tenho dúvidas aí da qualidade que esse programa vai ter. Um abraço para a colega Ana. Reforço o abraço à Ana Sofia. Logo mais 19 horas, Entre Elas, estreia aqui na Som Maior, imperdível. Zarur. Bom, eu já me levou o abraço, né? Eu ia mandar um abraço para Ana Sofia Schuster também, mas de qualquer maneira desejo um abraço para todas as que vão compor a mesa dessa ideia super legal da Som Maior e da turma toda que vai estar aqui, dessas mulheres sensacionais que vão estar iniciando essa jornada nova aqui na rádio. Também mando um abraço especial para minha filha, que acabou de me falar aqui que estava ouvindo, minha filha Isabela, que vai ser uma médica sensacional. Ela já está fazendo seus plantões e tal, está entendendo agora como é que é de verdade ser médica, né? Entendeu agora como é que é de verdade ser médica. Então, um abraço, um beijo, um queijo para minha querida Isabela. Legal, um abraço também para Dona Maiga Del Fabro, a esposa do J. Del Fabro. Um beijo para Maiga, está aniversariando hoje. Felicidades, Maiga. Klaus. Então, vamos aos abraços. Grande abraço pro Dixon, da nossa turma de futebol. Tô gravando aqui, Dixon. Amanhã tá de aniversário, tá? É um momento solene, o pessoal tá ansioso por esse abraço. Ao Igor, do Mavera, que tá no Paraná fazendo teste lá no Paraná Clube. É um dos jogadores que eu falei que começa no meio campo e fala, vai pra lateral direita. E um grande abraço e um beijo especial pra minha esposa Camila. Muito bem, Johnny. Eu queria mandar um abraço... Você conhece muito bem, Jean Reis. Acabou de me mandar agora. Ele ganhou uma medalha o prêmio Zida Arnes, da Unicef. O anjo do futsal homenageado. Então, parabéns. Esse cara faz um trabalho fantástico. E também as coordenadoras do programa de pós-graduação que eu dou aula lá do mestrado. E aí fica o convite. Sexta-feira vai ter a nossa aula inaugural, que vai ser a inovação do cuidado das pessoas, das doenças crônicas, por meio da rede de atenção em saúde. Vai ser na universidade a partir das 13h30, lá no auditório. Então, fica o convite.
Vai, Klaus, fecha. Aí, valeu, Denis. Rapidinho. Grande abraço pro Mário Vestrup, que também tá de aniversário. Daqui a pouquinho chega aí, Mário. Grande abraço. Valeu, gente. Mano e Pete chegando. Do Avesso vem aí. Obrigado. Tchau. Boa tarde.